O amor de Deus por nós é profundo. Ele deu o seu único filho em favor da sua vida e te deu a salvação. Juízes 7. Jerubaal, Gideão, levantou-se bem cedo no dia seguinte e também suas tropas. Eles armaram acampamento perto da fonte de Arode. Os midianitas acamparam no vale, ao norte, próximo do Monte Moré. O Eterno disse a Gideão: este exército está muito grande. Não posso entregar os midianitas em suas mãos desse jeito. Seus homens vão ficar orgulhosos e dizer: fizemos tudo sozinhos e se esquecerão de mim. Façam o seguinte anúncio: quem estiver com medo ou estiver inseguro pode ir embora para o monte de Gileade e voltar para casa. 22.000 homens partiram, restaram 10.000. O Eterno disse a Gideão: ainda tem muita gente. Desça com eles até a beira da água para que eu faça a última seleção. Quando eu disser, este vai com você, ele irá. Quando disser, este não vai, ele não irá. Assim Gideão levou todo o exército para a beira do riacho. O Eterno disse a Gideão: separe aqueles que beberem água lambendo como cachorro. Do outro lado, reúna os que se ajoelharam e abaixaram o rosto para beber água. Foram 300 os homens que lamberam a água tirada com a mão. Os demais se ajoelharam para beber. O Eterno disse a Gideão: vou usar os 300 homens que lamberam água do riacho para libertar o povo. Os midianitas serão entregues nas mãos deles. O restante poderá voltar para casa. Depois de reunir as provisões necessárias para o grupo e as trombetas, Gideão mandou o restante dos israelitas para casa e assumiu o comando dos 300. O acampamento dos midianitas ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Eterno disse a Gideão: levante-se e desça até o acampamento. Eu os entreguei nas suas mãos. Se estiver receoso de descer, leve Pura, seu guarda-costas, com você. Depois que você ouvir os comentários no acampamento deles, terá toda a coragem e confiança de que precisa. Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam os sentinelas. Os midianitas, os amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados no vale como enxame de gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam os infinitos grãos de areia da praia. Gideão chegou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. Ele disse: tive este sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento. Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. A tenda desmontou inteira. Seu amigo respondeu: deve ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, ajoelhou-se perante Deus e orou. Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse: vamos, levantem-se. O Eterno nos entregou o exército midianita. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. Entregou a cada homem uma trombeta em um jarro vazio com uma tocha dentro, dando a seguinte instrução: observem e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Quando eu e os meus companheiros tocarmos a trombeta, vocês também em volta do acampamento tocarão as trombetas e gritarão: pelo Eterno e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele aproximaram-se do acampamento no início da vigília da meia-noite, logo após a troca de guarda. Eles tocaram as trombetas ao mesmo tempo em que quebravam os jarros. As 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Os homens seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Eles tocavam e gritavam: a espada pelo Eterno e por Gideão. Eles estavam posicionados ao redor do acampamento, cada um em seu posto. Todo o acampamento midianita despertou assustado. Quando os 300 homens tocaram a trombeta, o Eterno fez que os midianitas atacassem uns aos outros e depois fugissem para Bet-sita, na direção de Zererá e da fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Aser e todos os homens de Manassés vieram ajudar e puseram os midianitas para correr. Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, convocando todos: venham lutar contra os midianitas. Bloqueiem a passagem do Jordão até Bet-Bará.
Todos os homens de Efraim se reuniram e bloquearam a passagem do Jordão até Bet-Bará. Eles também capturaram 2 comandantes midianitas, Oreb, Rapina e Zeeb, lobo. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão do outro lado do rio. Juízes 8. Os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Eles estavam indignados e o criticavam. Mas Gideão respondeu: o que foi que eu fiz comparado a vocês? Acaso as sobras das uvas de Efraim não são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou a vocês os comandantes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que eu fiz em comparação a isso? Depois de ouvir sua resposta, eles se acalmaram e não protestaram mais. Gideão e os 300 homens que o acompanhavam chegavam ao Jordão e atravessaram o rio. Eles estavam exaustos, mas continuavam a perseguição. Ele perguntou aos homens de Sucote: por favor, providencie alimento para os homens que estão comigo. Eles estão exaustos e eu estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis midianitas. Mas os líderes de Sucote responderam: vocês estão perdendo o seu tempo. Por que iríamos colaborar com uma empreitada inútil? Gideão retrucou: seja como quiserem, mas depois que o Eterno me entregar Zeba e Zalmuna, vou debulhar vocês, vou rasgar a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali partiu para Peniel e fez o mesmo pedido. Os homens de Peniel, como os de Sucote, também se recusaram a ajudar. Gideão prometeu: quando eu voltar são e salvo, vou destruir esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com um exército de 15.000 homens, os que sobraram dos exércitos dos povos do leste. Eles haviam perdido 120.000 soldados. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá e encontrou o acampamento sem defesa e o atacou. Zeba e Zalmuna fugiram, mas ele perseguiu e capturou os 2 reis midianitas. O acampamento inteiro entrou em pânico. Gideão, filho de Joás, voltou da guerra, passando pela subida de Eres. Capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O jovem escreveu o nome das 77 autoridades de Sucote. Então Gideão procurou os homens de Sucote e disse: aqui estão Zeba e Zalmuna. Vocês zombaram de mim, dizendo que eu nunca iria capturá-los. Vocês não quiseram dar nem sequer uma sobra de pão para os meus homens exaustos, e ainda nos ridicularizaram, dizendo que o nosso esforço seria inútil. Gideão prendeu os 77 líderes de Sucote e os rasgou com espinhos e espinheiros. Depois destruiu a torre de Peniel e matou todos os homens da cidade. Ele perguntou a Zeba e Zalmuna: conte-me sobre os homens que vocês mataram em Tabor. Eles responderam: eram homens muito parecidos com você, cada um deles com fisionomia de príncipe. Gideão disse: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Eterno que se vocês não os tivessem matado, eu não mataria vocês. Dito isso, ordenou a Jéter, seu filho mais velho: mate estes 2. Mas ele não conseguia, não teve coragem de usar a espada contra eles porque era muito jovem. Zeba e Zalmuna disseram: faça você mesmo se for homem. Assim, o próprio Gideão pôs fim à vida de Zeba e Zalmuna. Ele confiscou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas pediram a Gideão: seja o nosso rei, você, seu filho e seu neto. Você nos libertou da tirania dos midianitas. Mas Gideão respondeu: de modo algum eu ou meu filho reinaremos sobre vocês. O Eterno é que reinará. Gideão prosseguiu: mas tenho um pedido. Cada um de vocês me entregue um brinco do despojo que tomaram. Os ismaelitas usavam brincos de ouro, por isso todos os homens estavam com a bolsa cheia desses brincos. Eles responderam: sem problema, são seus. Eles estenderam um pano e cada um depositou ali os brincos do despojo. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram cerca de 20 quilos, fora os enfeites, os pingentes e as roupas luxuosas dos reis midianitas e os enfeites do pescoço dos camelos. Gideão usou o ouro para fazer um colete sacerdotal e a exibiu em sua cidade em Ofra. Todo Israel cometeu profanação ali. Gideão e sua família também foram seduzidos por ela.
Os israelitas quebraram a tirania dos midianitas e não se ouviu mais falar deles. Enquanto Gideão viveu, a terra esteve em paz por 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, voltou para casa e ali ficou. Gideão teve 70 filhos. Ele foi o pai de todos eles, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina de Siquém também deu à luz um filho, que recebeu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada. Foi sepultado no túmulo de seu pai em Ofra dos Asbieritas. Mal Gideão foi sepultado e o povo de Israel se desviou e se prostituiu com Baal. Elegeram Baal-Berite como seu Deus. O povo de Israel se esqueceu do Eterno, o seu Deus, que os tinha livrado de todos os seus opressores. Também não foram leais para com a família de Jerubaal, considerando-se o bem que ele havia feito a Israel. Novo Testamento. Lucas 5, do 1 ao 16. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Vá para as águas profundas e lance a rede." Simão respondeu: "Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, vou lá lançar a rede." Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixe que quase afundaram. Assim que presenciou aquilo, Simão Pedro ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: "Senhor, afaste-se de mim. Sou um pecador e o Senhor é santo demais para mim. Deixe-me sozinho." Quando foram conferir a quantidade de peixe, Simão e todos os outros que estavam com ele ficaram boquiabertos. Tiago e João, filhos de Zebedeu, companheiros de trabalho de Simão, tiveram a mesma reação. Então Jesus disse a Simão: "Não há que temer. De agora em diante vocês vão pescar pessoas." Eles empurraram os barcos até a praia, largaram ali as redes e tudo mais e o acompanharam.